Nosso Pai, nós somos tão gratos por esse dia, por essa tarde a qual o Senhor nos proporcionou. E nessa tarde fala aos nossos corações, Pai, fala aos corações de cada uma que está aqui. Se estão, foi porque o Senhor preparou. Pai, que esses corações recebam a Tua palavra como um solo fértil, que essa Tua palavra, que é a semente, gere vidas, que frutifique, Pai, para o louvor da Tua glória. Pai, descortina os nossos olhos, os nossos corações, para compreendermos as realidades que estão em Cristo. Fala com o Teu povo, Pai, fala com as mulheres que estão aqui nessa tarde. E obrigada por cada uma, Pai, obrigada em nome de Jesus. Primeiro, agradecer a cada uma. E se estamos, é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. E quando foi marcado esse encontro para mulheres, essa reunião de mulheres, Deus já tinha colocado no meu coração a vitória na ansiedade. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu não vou pedir para ninguém erguer as mãos, porque eu acho que todas ergueriam. Qual de nós não está ou não vive ansiosa? Isso é natural. Eu acho que crianças hoje muito pequenas estão vivendo essa ansiedade. O mundo tem contribuído para isso, o sistema tem contribuído para que nós ficamos ansiosas com tudo e com todos. Mas o Senhor vem e trata com as nossas vidas. Quando nós cantamos aqui, não olho para as circunstâncias, eu olho para Jesus. Ele venceu, o Cordeiro venceu, para que nós tivéssemos uma nova vida, uma nova mente renovada. Com a natureza que nós temos, que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, nós não conseguimos olhar para Jesus. Mas Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, hoje para que nós pudéssemos ter essa nova realidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós vamos ler a palavra, o Espírito que vai convencer a cada uma de nós a depositarmos as nossas confianças, as nossas aflições, os nossos corações diante do Senhor. Nós não temos poder, quem vai convencer cada uma de nós é o Espírito Santo. Então nós vamos para Lucas 12 e vamos caminhando pela palavra, porque a palavra ela vai nos ensinar. Ela corrige, ela ensina, ela nos instrui. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para falar com nós, e Ele vai usar a palavra. Quando Lucas 12, lá em Hebreus 1 diz que antigamente Deus falava por sonhos, pelos profetas, hoje Ele fala pelo Filho. Hebreus 1:1. Então, Deus vai nos falar pela palavra, pelo seu Filho. Então, é na palavra. O compromisso que o Senhor tem é com a palavra. Por isso é sempre com temor e tremor diante do Senhor, que nós temos a responsabilidade de falar aquilo que está nas Escrituras. Então, Lucas 12, o verso 22 diz assim, tem algumas traduções, tem a ansiosa solicitude pela vida. Então, quando nós olhamos aqui Jesus falando aos seus discípulos, o próprio Senhor, Ele estava falando aos discípulos, Ele fala assim no verso 22, a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, há uma advertência aqui, preste atenção, sabe aquela plaquinha que tem numa curva perigosa ou alguma coisa, preste atenção, é isso. Eu advirto vocês, quando tem uma placa de perigo, tem uma advertência, eu advirto vocês. Jesus estava falando para os discípulos e Ele fala para nós também, há uma advertência. Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo o que haveis de vestir. Aqui são duas coisas, comida e vestimento. O Senhor fala para nós não andarmos nem preocupados com isso, que são duas coisas
básicas, fundamentais: comida e vestimento. O Senhor fala para nós não andarmos ansiosos, e nós, mulheres, já nos preocupamos com isso. O que vamos vestir, o que comer, o que fazer. Então já começa, o Senhor já colocou aquela plaquinha, prestem atenção. E Ele continua: porque a vossa vida é muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestes. Então não fiquem preocupados só com isso, porque a nossa vida é muito mais do que só isso. Ele continua no 24: observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros, e todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Quando o Senhor fala assim, vai ver passarinho, observa os corvos, observa passarinho, observa. Eles têm a responsabilidade deles, sim, eles saem à procura dos seus alimentos, mas eles nunca estão preocupados, porque eles sabem que o Senhor vai sustentá-los. E na nossa vida não é diferente. Ele continua: qual de vós, 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Será que nós podemos acrescentar alguma coisa para a nossa vida? Não. Côvado um côvado é esse comprimento aqui, ó, do cotovelo à ponta do dedo. Isso aqui é um côvado. Será que nós conseguimos acrescentar alguns instantes a mais da nossa vida ou para a nossa vida? Não. Aquilo que o Senhor determinou está determinado. Então nós não conseguimos acrescentar um côvado à nossa vida. E por que nós estamos tão preocupadas com tudo? O mundo tem nos afligido de uma tal maneira que a palavra ansiedade, por isso que é vitória na ansiedade. Nós vamos passar por ansiedade, mas nós não precisamos estar firmados na ansiedade. A palavra grega, ansiedade, é como se nós estivéssemos sendo enforcados, estrangulados, ou se uma pessoa amarra você e um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Aperto, asfixia. E isso significa aflição. Então, o sentido, não vamos nem olhar para que a medicina fala, não, mas a aflição significa estrangulamento. E quando o Senhor fala assim que para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma, você pode acrescentar alguma coisa na tua vida, um côvado? Você não pode. A Organização Mundial de Saúde, ele fala que 50% das ansiedades, ou das pessoas que estão no hospital, são por causa da ansiedade. 50% das doenças estão relacionadas à ansiedade. Às vezes nunca vão se cumprir, mas nós ficamos doentes. E 70% das nossas ansiedades nunca se cumprem. Então nós ficamos ansiosos e sofremos à toa. Quando o Senhor fala, você pode acrescentar um côvado, você pode fazer alguma coisa pela tua vida, você não pode. E Jesus, ele dá aquela plaquinha para os seus discípulos: fiquem espertos. Não vos, aquela placa, preste atenção, fique esperto que lá na frente vai ter alguma coisa. E ele fala, não fiquem ansiosos. O verso 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, contudo eu vos afirmo. Não, o 26, não, 27, pulei, perdão. Porque estáis ansiosos pelas outras coisas? Se vocês não podem fazer as mínimas, se você não pode acrescentar na tua vida nada, por que vocês estão tão preocupadas? Por que isso está nos afligindo tanto? O mundo tem colocado tanta pressão na nossa serviço. O mundo está adoecendo por causa das ansiedades. O mundo tem oprimido, e nós, como filhas do Senhor, nós temos que ser um povo diferente. Não que nós não teremos as ansiedades, mas nós vamos ter as vitórias na ansiedade. Quando ele fala no verso 32, aqui o Senhor fala, se nós lermos todo esse texto, a gente vai ver que as plantas Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida tudo. E por que nós estamos tão preocupadas? E ele fala no verso 32, não temas, ó pequenino rebanho. O povo de Deus é um povo pequeno, e quando nós olhamos para rebanho, o que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa mente? Que o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará.
Se Ele é o nosso pastor, se Ele é esse pastor que cuida do rebanho, e Ele fala que nada nos faltará. Ele vai nos sustentar no vale da sombra da morte, Ele vai nos fazer caminhar seguros, é Ele. Se Ele é o nosso pastor e Ele nos guarda, por que está tão ansiosos? Né? Então, quando nós vemos que a ansiedade tem afligido o povo, Deus nos dá uma palavra para nós termos essas vitórias, essa vitória nesse meio tão conturbado. Quando nós, se nós sentarmos rodinha de mulheres, o que a gente vê comentário? Angústia, aflição, depressão. Não, o Senhor fala para nós termos bom ânimo. Provérbios, nós vamos passear pela palavra, né? Provérbios 12, 25. E a ansiedade, ela é esse sufocamento, essa tristeza, essa aflição. E quando nós olhamos esse texto que nós lemos antes, de Lucas 12, ele fala que aqui Deus estava nos garantindo que Ele é o nosso pastor, né? E que não temas, ó pequenino rebanho, e Ele é o nosso pastor. E o pastor cuida as suas ovelhas, o nosso pastor cuidou das ovelhas, Ele deu a vida pelas ovelhas. E o Senhor fala que das mãos dEle ninguém arrebata, então não precisam se preocupar. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem, aqui é homem, é o ser humano, então nós podemos colocar a ansiedade no coração das mulheres hoje, né? Abate, mas a boa palavra o alegra. Quando nós vemos assim os rostos tão tristes, mulheres amargas, ressentidas, a ansiedade abate o coração, estrangula, é esse sentimento de estrangulamento, de asfixia. A ansiedade faz isso, mas a alegria, ou a boa palavra, o alegra. Paulo sempre diz, ele mesmo preso, ele dizia: alegrai-vos, alegrai-vos. Então não olhem para as circunstâncias, não importa. Você pode até dizer para mim, você não sabe o que eu passo, mas todas têm as seus traumas, os seus problemas, as suas lutas, todas. Não é diferente. Quando acontece com uma, amanhã acontece com a outra, isso é natural. O curso da vida é assim, né? Por quê? Não, mas o Senhor fala que Ele nos dá esse antídoto. A ansiedade, nós temos a vitória, que é Cristo. Então, Salmos 38, 9. Sempre lembrando que a aflição, esse estrangulamento acaba com o nosso coração, com a nossa saúde, com a nossa comunhão com o próprio Senhor, porque a ansiedade também é incredulidade. Quando nós estamos ansiosos, é porque nós não cremos na suficiência do nosso Senhor. A ansiedade, ela nos deixa incrédulas para saber que o Senhor é esse nosso bom pastor. Salmos 38. Salmos 38, o verso 9. 38, 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O Senhor conhece o nosso coração, mas quando Ele fala assim que é para nós depositarmos a Ele, Ele tem esse antídoto para a nossa ansiedade, que é Ele mesmo. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos incrédulas da suficiência de Cristo nas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer. Quando Ele fala lá nós lemos Lucas, não olhem para as circunstâncias, não fiquem ansiosos. Olhe para o passarinho, olhe para o corvo, olhe para a planta, vai ver a natureza, o quanto Deus sustenta, e conosco não é diferente. Então Ele fala assim: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O Senhor conhece
Se Ele tem controle do nosso fio de cabelo que cai, você acha que Ele não cuida de nós? Se Ele cuida do passarinho, a flor, Ele não cuida de nós? Nós somos um povo que o Senhor comprou por um alto preço, que foi a vida do Senhor Jesus. Vocês lembram de Ana? Eu sempre gosto de trazer pelo menos uma mulher da palavra do Senhor. Nós não vamos estudar sobre Ana, mas nós vamos ver um versículo de Ana. 1 Samuel 1,16. Ana também, então isso faz parte da nossa, 1 Samuel, da nossa natureza, ficarmos aflitas. Mas o Senhor fala, não olhem, não fiquem, não sejam incrédulas, prestem atenção, coloquem tudo diante do Senhor. 1 Samuel 1,16. 1 Samuel 1, verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tem falado até agora. Ela estava falando quando vem o profeta e fala assim, você está bêbada, Ana? Presta atenção. Ela fala, não, você não olhe para isso. A tua filha não é filha de Belial, eu estou aflita. Ana via umas circunstâncias, Ana via o que estava acontecendo ao seu redor. O seu esposo tinha outra esposa, na época podiam, né? Ela tinha filhos, Ana não tinha filhos. E Ana também via que no templo do Senhor, os filhos de Eli também estavam profanando o altar do Senhor. Ela via tudo isso, ela se afligiu e ela orou. Então Ana, ela também estava aflita do coração. Por isso que quando nós lemos em Provérbios, em Salmos, na tua presença coloco a minha aflição e o Senhor tem cuidado, tudo aquilo que aflige o nosso coração tem que estar diante do Senhor. Aqui Deus ouviu a oração. Por isso que tudo que vocês estiverem aflitas, coloquem no altar. Ana colocou no altar aqui a oração e Deus concedeu um filho e ela o consagrou para o Senhor. Ela via tudo o que estava acontecendo e ela falou assim, não, a ansiedade do meu coração, e Deus concedeu, né? Então Deus permite que nós passamos por situações como Ana passou, para que nós venhamos depositar a nossa confiança no Senhor. Ore, Ana orou e Deus concedeu, né? Então John Piper tem uma frase que ele fala assim, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos satisfeitos nele. Então Deus é glorificado na nossa vida quando a nossa satisfação é Cristo. Para nós não olharmos para as circunstâncias, não olhe para a aflição. Nós vamos ter vitória na aflição quando a nossa satisfação é Ele mesmo, é Cristo. Filipenses. Agora nós vamos começar a entrar no estudo. Nós estávamos vendo o que é essa aflição do nosso coração. A aflição deixa doente, a aflição abate o nosso corpo, a aflição abate o nosso rosto, a aflição nos destrói. Fica com uma pessoa, principalmente mulheres, a aflição causa murmuração, descontentamento, a aflição nos aprisiona e Deus não quer isso para nós, não quer. Filipenses 4:4. Filipenses, aqui lembrando que Paulo, ele estava preso, então ele já tinha sido açoitado, e ele fala para nós, Filipenses 4:4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo não tinha aflição, não tinha as angústias, Ana não tinha suas angústias, as suas aflições, mas aqui Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria formoseia o rosto, a alegria porque a nossa alegria é Cristo. Nós somos um povo diferente. Ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa vida, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, e perto está o Senhor. O Senhor é o meu pastor,
nada nos faltará. Ele continua, não andeis ansiosos do quê? De coisa alguma. O que tem afligido o teu coração? O que é a coisa que tem afligido o teu coração? O Senhor fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, não interessa, não interessa por coisa alguma. Tem muitas coisas que são maiores, menores, mas não fiquem ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor. Ana não orou? Tudo diante do Senhor. Deus conhecia o coração dela e hoje conosco também não é diferente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Ana suplicava ao Senhor. Ana orou. O salmista também fala para nós orarmos, lembrando sempre, o Senhor é o meu pastor. E ele continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando essa paz que excede o nosso entendimento, como nós vamos entender essa paz que excede todo o entendimento? Todos vocês já ouviram falar daquele cântico, Sou Feliz? Ele só escreveu esse cântico, o senhor Spafford. Foi o único cântico, ele não fez um cântico, ele fez uma poesia em 1870, alguma coisa. Ele teve um filho, casou, ele converteu-se ouvindo um pregador que se chamava Moody, e ele creu no Senhor, ele creu. E ele teve um filho, aos 4 anos morreu de tuberculose. Eles estavam com a passagem marcada para sair dos Estados Unidos para Inglaterra, e nesse dia aconteceu alguma coisa e ele não pôde embarcar. Então embarcou ele e as suas 4 filhas. E antes deles saírem, teve um grande incêndio. Então ele perdeu quase toda a fortuna dele nesse incêndio. Tinha perdido um filho. Perdeu quase toda a fortuna. Ele não pôde embarcar nesse dia, que eles iam para uma conferência na Inglaterra. A mulher e as 4 filhas embarcaram. Naquela época, não tinha telefone, não tinha nada. Então, passado alguns dias, ele recebe um bilhete, um telegrama, aqui a esposa fala que só ela tinha sobrevivido, que ela estava só. E ele pega um próximo navio e vai. E quando ele chega nesse próximo, ele pede para o comandante onde estava, que tinha fundado o navio, onde as suas 4 filhas morreram e só a esposa tinha sobrevivido. Ele começa a escrever essa poesia. Sou feliz em Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás, ó seja o que for, eu sou feliz com Jesus. Ele tinha perdido tudo. Ele perdeu bens, filho, filha, perdeu tudo. E no original desse cântico, Sou Feliz, ele fala assim, está bem, ó minha alma. Está bem, ó minha alma. O Spafford, ele entendeu o que é essa paz que excede todo o entendimento. Será que nós conseguimos louvar ao Senhor ou escrever poesias contando tudo está bem, quando o mundo lá fora diz que não? Por isso que o Evangelho é essa contramão. Lá fora nós podemos dizer assim, não, isso não é real. Como pode você perder bens, você está com uma perna machucada, você está com um câncer, e você dizer, não, eu louvo ao meu Senhor, eu entendo, eu sou feliz em Jesus
E não importam as circunstâncias, não importam as aflições, as angústias, os estrangulamentos que o mundo tem colocado, não importa. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu, ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos e não estejam ansiosos de coisa alguma. Não estejam. Quer viver sem ficar doente? Não que as doenças não virão, mas 50% é a ansiedade. Né? Nós precisamos colocar as nossas vidas, as nossas mentes, os desejos, como o salmista fala, diante do Senhor. Salmos 31, verso 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Spafford entendeu isso, ele entendeu. Está bem, ó minha alma, está bem, quando tudo parecia o contrário. Salmos 31, o verso 7 diz assim: como é bom sabermos que a nossa segurança é o Senhor. Ele nos dá tudo para que nós estejamos firmados nessa rocha que é Ele mesmo. 31, verso 7 diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma. O Senhor tem visto, o Senhor tem visto. Ana orou e Deus concedeu, e nós somos um povo diferente? Não, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. O Senhor fala que a palavra do Senhor não passa. O mundo, céus, a terra, tudo vai passar, mas dessa palavra não muda. Quando Ele fala assim, eu me alegrarei e regozijarei, alegrai-vos no Senhor. Na tua benignidade o Senhor é bom o tempo todo, pois tem visto a minha aflição. O Senhor conhece, por isso que é para nós depositarmos diante do Senhor. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece. Spurgeon diz assim numa frase, aqueles que mergulham no mar da aflição, eles trazem para cima pérolas raras. Quando nós entendemos que uma pérola, para ser formada, é um grãozinho de areia que entra numa ostra, e esse grão machuca ela, vai machucando, e ela vai criando uma substância em volta desse grãozinho de areia, e ela sai uma pérola. A nossa vida não é diferente. Essas pedrinhas entram, essas aflições entram, e se nós olharmos para o Senhor, essas pedrinhas se tornam pérolas raras, que nós possamos aprender. As pedrinhas entram, mas quais as substâncias que nós temos envolvido? Com amargura, com tristeza, com aflições ou com alegria? Mesmo com pedrinhas, com a alegria. Alegrai-vos sempre. E se nós sabemos que essas alegrias está numa pessoa que é Jesus Cristo. Um pregador disse que a ansiedade é como se nós estivéssemos presos entre dois ladrões. Então a ansiedade ela causa no nosso coração como se nós estivéssemos presos entre dois ladrões. Um ladrão é o passado e outro ladrão é o futuro. O passado é os nossos traumas, os nossos abusos, as nossas tristezas. Cada uma tem as suas histórias. Se pedirmos para cada uma falar, todas têm os seus abusos, os seus traumas, suas sequelas, todas. E quando nós olhamos para aquele outro ladrão, esse é um ladrão, né? O nosso passado. O outro ladrão é o nosso futuro, que nós também não temos controle. Nós temos controle do que vai acontecer daqui a 1 minuto? Não. Então, o que nós pensamos do nosso futuro tira a nossa paz hoje, aflige o nosso coração hoje. Então, por isso que o Senhor fala, alegrai-vos. E quando nós olhamos para um desses ladrões que tiram tanta a nossa
paz que nos deixam aflitos? Colossenses 2,14, vamos abrir. O Senhor tem o remédio para todas as situações. É só nós olharmos para Ele, olharmos para a palavra dEle. Então, Colossenses 2,14. E nós temos, irmãs, as nossas sequelas, os nossos traumas, a nossa falta de perdão, essas aflições lá de trás. Lembrando que essa aflição nos estrangula, nos escraviza. E o Senhor fala que esses dois ladrões, um rouba o passado, outro rouba o futuro. Olha o que Colossenses 2,14 nos diz. Vamos ler o 13 para nós entendermos bem esse contexto. E a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, perdoando todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui é a obra do Senhor, a qual Ele fala assim que o que tem do passado? O pecado está pago, como se nós devêssemos uma quantia que não tínhamos condições de pagar. E o Senhor vem e fala assim, não, eu vou quitar, eu vou pagar, vocês agora são um povo livre. O Senhor rasgou aquela promissória que nos era contra, né? Que constava de ordenanças, de pagamentos, não tem mais. Então o nosso pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Os nossos traumas, lembra do passado? Foi pago, o Senhor pagou. Ele fala que pecado, transgressão, iniquidade, Ele rasgou, Ele tirou. O que está nos aprisionando hoje? E também o futuro. O futuro também nos aprisiona, esse é outro ladrão. Pecado foi perdoado. Traumas, abusos, perdoa, não fique escravo disso. Vamos ser um povo liberto. O Senhor nos libertou. Ele fala no verso 15, despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Nós cantamos aqui, para sempre, o nosso Deus em Cristo Jesus nos atraiu, nos fez um povo liberto, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou desse império das trevas a qual nós nascemos e nos levou para Jesus Cristo, o seu Filho. A dívida foi rasgada. Por que hoje ficar aflito com esse aperto no nosso pescoço, esse estrangulamento? Não há necessidade. Mateus 6,34. Esses dois ladrões que nos aprisionavam, e se ainda aprisiona alguma de vocês, coloquem diante do Senhor, diante do Rei da Glória. Mateus 6, último verso, Mateus 6, diz assim, 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, esses dois ladrões que nos aprisionam, passado e futuro. O Senhor fala que pecado foi perdoado, e se Ele nos perdoou primeiro, nós conseguimos perdoar aquilo que era prejudicial para nós. Ele nos amou primeiro, nós conseguimos amar porque Ele já nos amou. Tudo que Ele pede de nós, Ele já nos deu. Ele não requer nada de nós, porque Ele já nos supriu para termos essa posição. Perdoa porque eu perdoei vocês. Amem porque eu amei vocês. Amanhã, daquilo também que nos deixa aflita, deixe para amanhã. Vamos
colocar hoje a nossa vida diante do Senhor. Se nós olharmos para o mundo, e o que o mundo coloca para nós? Que paz é a ausência de conflito. A ausência de conflito é só lá no cemitério. Lá no cemitério não tem conflito nenhum. Lá foram os seus sonhos, lá foram os projetos, não tem conflito. A não ser que tenha algum vivo por cima ali que pode brigar. Mas no cemitério lá não tem conflito. Então a paz não é a ausência de conflito. A paz é aquela que excede todo o entendimento. Spafford tinha compreendido, Paulo compreendeu isso. A paz que excede todo o entendimento, e a paz é Cristo. João Calvino, ele coloca numa frase bem específica que a oração é o antídoto para toda aflição. Tinha um menino, o sonho dele era ter um cavalo, e ele orou, e Deus concedeu um cavalo. E nessa conquista desse cavalo, tinha um senhor que tinha muitos cavalos, se compadeceu do menino e deu um cavalo para ele. E ele andou com esse cavalo, ele pulava, ele estava alegre com aquele cavalo. E um belo dia ele caiu e quebrou suas pernas. E ele murmurou tanto, ele falou assim, hoje eu tenho o cavalo, eu estou com as pernas quebradas. Não queria mais, murmurou, reclamou. E naqueles dias passa para fazer o alistamento militar para ir para a guerra. E ele não foi para a guerra porque ele estava com as pernas quebradas. Deus usa as circunstâncias também para nos moldar. Por isso que a oração é o antídoto para toda a aflição. Se nós colocarmos tudo diante do Senhor, as aflições do nosso coração diante do Senhor. Esse menino não foi para a guerra, não morreu. Então, Paulo sempre falou, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E você pode perguntar, mas como? É em Cristo. O Senhor nos deu nova vida. O Senhor nos transportou de um império das trevas. Imaginou? Porque nós temos dois caminhos, vida ou morte. Ou você está em um, ou você já está em outro. Não tem um meio termo, escolhe pois esse, não, você está em um, você está em outro. Deus fala, escolhe pois a vida. Cristo, se nós estamos no Senhor Jesus como esse que nos amou, que nos aceitou nele, as aflições virão, mas elas não nos deixam aprisionadas. Isaías 41. Isaías. Será que nós conseguimos crer na suficiência da palavra do Senhor? Isaías 41, o 9 e o 10. Quando diz assim, não temas, não temas, não temas, o Senhor é o meu pastor, não temas, eu vou estar com vocês, alegrai-vos sempre. A paz de Deus que excede todo entendimento, é a palavra. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, não olhe para as circunstâncias, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Senhor. Eu te ajudo, eu te sustento. Se vocês vão passar pelas águas, a água não vai te afundar. Não quer dizer que não vamos passar, mas se você passar, ela não vai te afogar. Se vocês passarem pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Não quer dizer que nós não vamos passar. A nossa vida não é feita, essa paz não é feita de ausência de conflitos. Essa ausência de conflito é no cemitério, lá não tem mais conflito. Mas a nossa vida não quer dizer que não teremos o conflito, ou as aflições, ou as angústias, não. Mas nós temos a vitória, porque Ele fala, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não te assombre, não se apavore de coisas, não.
porque eu sou o teu Deus. Ele fala que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele guerreia as nossas guerras. Se você passar, eles não vão fazer, porque eu te ajudo. E Ele continua assim, com a minha destra fiel. Com a minha destra fiel. Um pouquinho para frente, Isaías 44, o 22, que eu amo. 44, verso 22. Eu te ajudo, eu te sustento, é Ele. É esse mesmo Deus que desde lá do princípio, Ele sustentou todas as coisas. É o mesmo que caminhou com Sadraque, Mesaque, Abednego. É aquele que estava com Ana, quando Ana orou. Quando Paulo estava na prisão e deu essa palavra, escreve Paulo, alegrai-vos, alegrai-vos, é o mesmo. Deus não muda. E ele fala assim, Isaías 44, 22, eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e dos teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O que te aflige? Pecado, não tem mais, o Senhor levou. Eu desfaço as tuas transgressões, o Senhor desfaz. Como que Ele desfaz? É como aquela névoa, né? Passa, acabou. Eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e dos teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, eu te fortaleço. É Ele, é Ele. Por que estar aflita? Isso aqui é a vitória na nossa aflição. Sabe que nós somos remidas, fomos compradas por um alto preço. Jesus Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. 2 Coríntios 4, nós falamos que nós íamos caminhar pela palavra. 2 Coríntios, o Senhor nunca falou para nós que aqui nesse mundo seria o mundo jaz no maligno, né? O pecado corrompeu tudo, o pecado corrompeu a natureza, o pecado corrompeu os animais, o animal morre, as plantas morrem, nós envelhecemos, nós adoecemos, o pecado está aí, corrompeu a todos, mas nós somos remidos por Jesus Cristo, nós somos aceitos, eleitos em Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 8, diz assim, em tudo, diz assim a Bíblia de vocês, em tudo, nós somos atribulados, porém não angustiados. Por isso que a palavra do Senhor não é que nós temos falta de conflito, mas a paz que excede todo entendimento. Nós vamos ser atribuladas? Sim, mas não angustiadas, porque a angústia, essa aflição nos deixa angustiados. Não, vocês vão ter aflições, vocês vão ter atribulações, mas vocês não vão ficar angustiadas. Nós vamos ficar perplexas, sim, porém não desanimadas. É assim que diz a palavra. Vocês vão ficar perplexos? Sim. Desanimados? Não. Perseguidos? Sim. Porém não desamparados. Nós não estamos desamparadas. O Senhor nos amparou. Quando Deus, em Cristo Jesus, Jesus fala naquele momento da crucificação, Deus meu, por que me desamparou? Aquele desamparo foi o nosso. Hoje nós não estamos mais desamparadas. Nós somos esse povo aceito. Essas mulheres aceitas de Jesus Cristo. Então, vocês não estão desamparadas. Ele fala assim, nós vamos ser perseguidas? Sim, porém não desamparadas. Abatidas, porém não destruídas. O abatimento faz parte da natureza, mas vocês não vão ser destruídas, porque o nosso Senhor fala, eu te remi, eu sou o teu Deus, eu te socorro, eu te sustento. Coloque tudo diante do Senhor. Salmo 57 fala, e eu acho que a Celcina já escutou isso aí várias vezes, né, Celcina? Que o Senhor é aquele que eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E Ele fala que do céu Ele envia o seu auxílio. Do céu Ele envia o auxílio.
Ele vai enviar o auxílio para cada um de nós. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele fala que do céu Ele envia o auxílio. Ele é o auxílio. Nós estamos desamparadas, o nosso Senhor foi desamparado para que nós fôssemos acolhidas como filhas. Ele fala assim, levando o verso 10, sempre no nosso corpo morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Que Deus é esse? Ele não vai nos deixar sem conflitos, mas Ele vai nos dar a paz dEle, a paz que excede todo o entendimento. Deus lubrifica os nossos olhos com lágrimas, para que nós vejamos a sua graça. Os nossos olhos às vezes estão muito enxutos. Nós precisamos ter esses olhos lubrificados para entendermos a sua graça. E às vezes nós vamos ter os nossos olhos lubrificados com as aflições. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos, quando aqui fala sabemos, nós precisamos saber disso. Sabemos, então eu sei disso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós temos as nossas aflições, mas o Senhor fala para nós depositarmos para Ele em oração. A paz que excede todo o entendimento. Quando nós compreendermos que a nossa alegria é Cristo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. John Stott tem uma frase que ele fala assim: a cruz é um fogo ardente e uma chama no nosso coração. E nós precisamos estar perto o suficiente para que essas centelhas caiam sobre nós. Por que ele fala isso? Quanto mais nós entendemos Cristo e a cruz, mais nós podemos compreender que nós somos mulheres amadas do Senhor Jesus. Nós não estamos só. O desamparo dele foi para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. O Senhor me atraiu e te atraiu. Ele fala em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos. Nós somos sepultados com Ele, mas nós ressuscitamos para uma novidade de vida. Não sem conflito, não. Mas sabendo que a nossa suficiência vem de Cristo. Eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu vou remir vocês, eu vou guardar vocês. Se nós olharmos para a palavra, quantas afirmações que o Senhor diz. Temos um não temas, tem mais de 370 não temas. Não temas, não é por ter medo. Não quer dizer que vamos estar livres de conflito, não. Mas a paz é Cristo. 1 Pedro 5,7, texto bem conhecido nosso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Alguma ansiedade é para ficar de fora? Toda. A menor, a maior, a grande, não interessa, filhos, qual seja, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, prestem atenção. Lembra daquela plaquinha que nós falamos no início de Lucas 12? Eu vos advirto, não ficais ansiosos, prestem atenção. Deus nos dá sempre esses lembretes, né? O Senhor é um Deus muito cavalheiro, Ele não invade o nosso coração. Jesus Cristo, Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele entra, Ele não invade.
Então ele fala assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Sede sóbrios, sede vigilantes, prestem atenção. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão e ruge, procurando alguém que possa devorar. Então nós temos um inimigo das nossas vidas. Ele ruge, brama, ele procura alguém para devorar. Mas o Senhor fala: lancem todas as vossas ansiedades, não abram brechas, não deixe que o vosso adversário roube a tua paz. Não deixe esses ladrões passado e futuro roubar a nossa paz hoje. Passado, fomos perdoados em Cristo, podemos perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Fomos aceitas, podemos aceitar porque Ele aceitou primeiro. Podemos amar o que não é amável porque Ele nos amou primeiro. Futuro também não me interessa, cada dia o Senhor tem, né? O Senhor basta, deixa para amanhã, não tem que me preocupar, porque se eu pensar no futuro, Ele rouba a minha paz hoje. E Ele fala: prestem atenção, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Dias maus, se nós abrirmos nossa rede social, tem notícia boa? Não. Se ligar a TV, não tem. Tudo que você vê aflige os nossos olhos. O sistema é terrível. Por isso que o Senhor fala: olhem para mim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sede sóbrios, vigiem, prestem atenção. Nós, como mulheres, precisamos estar redobradas da nossa vigilância. Prestem atenção. Salmos 113. Salmos 113. O verso 7. Se nós começarmos esse salmo, ele diz: aleluia, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendito é o Senhor. Né? Ele fala: bendito é o nome do Senhor para sempre, louvado seja o Senhor, aleluia, bem-aventurado. Mas eu quero ficar com esse verso 7. Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado. É o Senhor que nos ergue. Então, não fiquem aflita, porque Ele diz que Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para se assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele que fala assim, que Ele nos ergueu, nos tirou, nós estávamos perdidas. Ele ergue do pó o desvalido. Nós estávamos perdidas, fomos achadas em Jesus Cristo. Nós estávamos necessitadas, Ele nos socorreu. Ele fala para não temer, eu sou o teu Deus, eu te socorro. Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quais são as nossas aflições? Tudo está pronto. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque o nosso Deus, Ele tem um cuidado conosco. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele desceu. Imagine o nosso Senhor, Ele desceu em forma de homem, primeiro do embrião, foi gerado no ventre de Maria. Maria teve que dar banho, teve que cuidar ao nosso Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo se encarnou para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, por que não lançar sobre Ele? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós e que nós possamos recebê-lo. O povo lá atrás o rejeitou.
Então, descanse nessa suficiência de Cristo. Vamos nos colocar de pé. E primeiro nós vamos orar. E depois nós vamos louvar o Senhor com um cântico, que é esse cântico Sou Feliz. Sou feliz. Lembrando que também nós podemos colocar em alma, né? Podemos colocar tudo está bem. Tudo está bem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é a nossa suficiência. Que nessa tarde nós, mulheres, possamos ser desconstruída de tantas coisas que nos afligem. Passado, perdoado. Dívida de pecado, paga. Fomos ressuscitadas em Cristo para essa novidade de vida. Futuro não nos pertence. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o nosso Senhor nos socorre. Socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na tribulação. Então, descansem nessa suficiência que é Cristo. Nós vamos estar orando. Pai, obrigado por cada irmã que o Senhor trouxe aqui nessa tarde. Fala, Pai, com cada coração. Se o Senhor as trouxe, Senhor, cremos que o Senhor falará. Que possamos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. O Senhor é esse socorro bem presente. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos deu Jesus Cristo para que tivéssemos essa nova vida. Oh, Pai, obrigado pelo privilégio de sermos compradas por esse alto preço. Só temos que louvar e te glorificar, porque o Senhor nos torna novas criaturas. O Senhor fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós somos libertas do pecado, Pai. Nós somos um povo, mulheres que foram amadas pelo Senhor. O Senhor conhece a cada coração. Fala, Pai. Se revele, se conquista-nos a Ti mesmo, para que possamos descansar nessa suficiência que é Cristo. Obrigada, Pai, por cada irmã. Em nome de Jesus. Amém.